pretty fierce last night. Ontem à noite eles foram muito fortes. And it's wonderful to see everybody this morning. E é muito maravilhoso ver todos vocês hoje de manhã. Because you gather today as overcomers, Vocês se reúnem hoje como vencedores. not allowing the wind or the rain to hinder you from gathering. Não fazendo impedindo você de estar aqui dos ventos, das chuvas. And those of you that are watching on streaming live, E vocês que estão assistindo a gente pela online, oh, you need to learn a lesson from these people. você precisa aprender uma lição dessas pessoas que estão aqui. I know some of you a little bit older. That's okay. Eu sei que alguns de vocês são mais velhos, mas tudo bem. This is part of we're looking at Jeremiah, Nós estamos olhando aqui para Jeremias, training during difficult times. treinado por momentos muito difíceis. Jeremiah, if it was raining and storming, he didn't go back to bed. Quando Jeremias, quando estava chovendo, trovejando, ele não ia de volta para a cama. He got up and pressed on. Ele se levantava e prosseguia. So we have a room full of Jeremiahs this Então, morning. hoje de manhã nós temos aqui essa sala cheia de Jeremias. And we're thankful how the Lord is training all of us in these last days. E nós somos gratos como o Senhor tem nos treinado nesses últimos dias. We might not all be called to be prophets like Jeremiah, Nem todos nós fomos chamados para sermos profetas como Jeremias. but we're all called to be prophets of the living God. Mas todos I'm nós, sorry, servants of the living God. mas todos nós fomos chamados para sermos servos do Deus vivo. The first night we looked at the setting of this prophecy of Jeremiah. Na primeira noite nós estudamos o ambiente em que o profeta vivia. And we saw the weakened, the poor spiritual condition of the people of Israel. E nós vimos os maus, a condição tão pobre daquele povo que vivia naquela época. They were still doing everything outwardly very perfectly. Externamente eles estavam fazendo tudo perfeitamente. But inward reality in their hearts that were far away from God. Mas a realidade no coração deles era muito distante do Deus verdadeiro. Sadly, this is a condition of God's people in difficult times. Infelizmente, essa é a mesma condição de pessoas do povo de Deus em tempos difíceis. Yesterday we looked at Jeremiah the person, Ontem nós estudamos sobre Jeremias, a pessoa. and we saw how God called him into this ministry. E nós vimos como Deus o chamou para esse ministério. But who we saw the most in the preparation of Jeremiah, Mas o que nós vimos mais na preparação de Jeremias? it wasn't what Jeremiah did, but it was what God did. Não foi o que Jeremias fez, mas o que Deus fez. He prepared Jeremiah. Ele preparou Jeremias. He equipped Jeremiah. Ele equipou He Jeremias. encouraged Jeremiah. Ele o encorajou. He empowered Jeremiah. Ele deu poder a ele. And then he has done that for each and every one of us. E ele também fez isso por cada um de nós. And he told him he had made him a fortified city, a pillar of iron. E é dito que fez de Jeremias uma cidade forte, um pilar de bronze. And then because of all that all that the Lord had done for Jeremiah, E por causa de tudo que Deus havia feito a Jeremias, the Lord calls him now, arise and go forth in the power of resurrection life. aí Deus chama ele, se levante e vá pelo poder da ressurreição. And we're thankful how the Lord has equipped and empowered us in that same way for this hour. E nós somos gratos como o Senhor nos equipou, nos deu poder nesse mesmo momento. And as we've said this morning, we want to consider the ministry of Jeremiah. E como nós dissemos ontem, hoje nós vamos estudar o ministério do profeta Jeremias. And we've commented how difficult it is to separate the ministry from the person. Nós falamos ontem como é difícil separar o ministério da pessoa. Because you saw his ministry was a pouring out of his life. Porque vocês veem que o ministério dele estava transbordando da sua vida. In an overall way, if we were going to just talk about the ministry of Jeremiah, De uma maneira geral, se formos falar do ministério do profeta Jeremias, it was to awaken the people of God, era para despertar o povo de Deus, to remind them who God is, para lembrá-los de quem era Deus, to remind them of God's purpose for them, para lembrá-los do propósito de Deus para eles, and that they could see by his grace how far they have fallen from where he desires them to be. e para que eles vissem quão longe eles caíram do propósito que Deus tinha para eles. Yes, the prophecy of Jeremiah is very strong, very direct, Sim, a profecia de Jeremias é muito forte, muito direta, but it's full of God's love.
mas também é cheia do amor de Deus. God is jealous for his people. Deus zela pelo seu povo. They have lost seeing how special they are. They were the chosen ones. Eles perderam de vista como eles eram especiais, eles eram um povo escolhido. But they had taken that for granted. Mas eles desprezaram isso. Started serving other gods. Começaram a servir outros deuses. And God in his great love would not let them go. Mas Deus, no seu grande amor, não os deixou ir. Even though they were going one way, Mesmo que eles estivessem indo para um caminho, God wants them to go this way. Deus queria que eles fossem por outro. God chases them. E aí Deus os perseguiu. In many ways, Jeremiah is running after the hearts of God's people, Da mesma maneira, Jeremias estava correndo atrás do coração do povo de Deus, trying to grab their hearts and turn them back to God. tentando agarrar o coração deles e trazê-los de volta a Deus. We saw how this brought so much sorrow to Jeremiah's Nós life. também vimos como isso trouxe grande tristeza para a vida de Jeremias. Because even though he would pour out his heart to the people, Mesmo que ele estivesse derramando o seu coração para o povo, they wouldn't receive it. eles não o recebiam. It broke his heart. Isso quebrou o seu coração. And at times in himself, even when he felt like quitting, not speaking anymore, E teve tempos quando ele sentia que ele não podia mais, que ele ia parar de falar. the love that God had for his people, O amor que Deus tinha pelo seu povo. the desire that God had for his people, O desejo que Deus tinha para o seu povo. the purpose that God had for his people O propósito que Deus tinha para o seu povo. was so strong within Jeremiah's heart that he couldn't not stop Era speaking. tão forte no coração de Jeremias que ele não conseguia parar de falar. So as we look at his ministry this morning, Então, olharmos para o ministério de Jeremias nesta manhã, we want to see that there's three aspects of his ministry. nós queremos ver que há três aspectos ao seu ministério. There's the character of his ministry. Ao caráter do seu ministério, It's described as to pluck up and to break down, é descrito como arrancar e derrubar, to destroy, overthrow, para destruir, retirar, but then to build up and plant. mas aí por outro lado, levantar, edificar e plantar. And then we see the cause of his ministry. E aí nós vemos a causa do seu ministério. How God had two issues with the people of Israel. Deus tinha dois problemas com o povo. It's used all throughout this prophecy of É Jeremiah. visto por toda a profecia. The Lord, Eles haviam abandonado o Senhor and they had worshipped other gods in the work of their hands. e eles haviam adorado outros deuses, obra das mãos. And finally we see in this ministry of Jeremiah E finalmente nós vemos nesse ministério de Jeremias the great comfort of his ministry. o grande conforto do seu Our ministério. God is a God of hope. O nosso Deus é um Deus de esperança. God just didn't tear down, Deus não desiste, não derruba but somente, he always built back up. mas Ele sempre edifica de novo. He had the end in view. Ele tem um fim em vista. And this is what kept Jeremiah. É isso que guardou Jeremias. He knew God had a purpose. Ele sabia que Deus tinha um propósito. And he knew God was going to fulfill his E ele purpose. também sabia que Deus iria cumprir esse propósito. And this has to be so rooted and grounded in us E isso também tem que estar tão enraizado dentro de nós, that even as we go through these days porque mesmo que andemos nesses dias agora, and we see the people of God, we're not where we should be. e nós vemos o povo de Deus em lugares que não deveriam estar, We have his precious and magnificent promise nós temos essa preciosa e magnífica promessa that I will build my church and the gates of hell will not prevail against it. que diz: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. God's purpose and end kept Jeremiah going. O propósito de Deus no fim cativou, segurou o coração de And Jeremias. as we get a glimpse of God's heart and purpose for us, Quando nós temos um vislumbre do propósito de Deus para nós, it can keep us going through these times. isso faz-nos continuar andando. So as we come to this matter of the ministry of Jeremiah, Quando nós chegamos nessa questão no ministério de Jeremias, let's have another word of prayer. vamos ter outra palavra de oração. Lord, we come this morning looking to you to open the eyes of our heart. Senhor, nós viemos aqui nessa manhã esperando que o Senhor abra os olhos dos nossos corações. Lord, we see the great way you took a Jeremiah Senhor, nós vemos como de uma forma tão grande o Senhor
tomou a vida de Jeremias. You raised this young man up. O Senhor trouxe esse jovem. You equipped him. O Senhor o equipou. You empowered him Deu-lhe poder. to be your mouthpiece during this time of crisis. Para ser a sua boca naquele tempo de crise. And Lord, we realize that as we look around the world and the church today, E Senhor, nós vemos que ao olharmos hoje We're para a li- igreja e para o mundo, we're living in a time of great crisis. nós também vivemos num tempo de grande crise. And just as you were able to use a E Jeremiah, da mesma maneira que o Senhor foi capaz de usar Jeremias, Lord, we want our hearts be open that we would be available for you to use as you desire. Senhor, nós queremos estar disponíveis para sermos usados por Ti de acordo com a Tua vontade. We're thankful, Lord, as we have worshipped, we declare that you're Lord. Senhor, nós somos gratos que ao louvarmos, nós declaramos que o Senhor, que Tu és o Senhor. You're the King of O Kings. Senhor é o Rei dos Reis. And Lord, we want to be those that are cooperating with you. E nós queremos ser aqueles que cooperam contigo. We commit this time into your hands. Nós entregamos esse tempo nas Tuas mãos. Your wonderful name we pray. Em Teu Amen. maravilhoso nome. Amém. Just a moment. As we look at Jeremiah chapter 1 verse 10, Quando nós olhamos para Jeremias, capítulo 1, versículo 10, this really summarizes for us the character of Jeremiah's ministry. aqui é um resumo do ministério da vida de Jeremias. The nature of what God has called Jeremiah to do. A natureza pela qual Deus chamou Jeremias a fazer. We look at Jeremiah 1:10. Vamos ler Jeremias 1:10. See, I have appointed you this day over the nations, over the kingdoms, to pluck up, to break down, to destroy and overthrow, to build and to plant. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e para derrubares, para destruíres e para arruinares, mas também para edificares e plantares. In times of crisis, God has a twofold ministry. Em tempos de crise, tem um ministério de duas vias. There's one aspect of it tears down, Em um aspecto, ele derruba, but then he also builds up. mas ele também edifica. It's so easy for man to just tear down. É tão fácil ao homem derrubar, destruir. We can see what's wrong with things. Nós podemos ver como as coisas estão erradas. You can see what's wrong in an assembly. Nós podemos ver o que está errado nas You can assembleias. see what's wrong in someone else's life. Nós também podemos ver o que está de errado na vida dos outros. That's easy to see. Isso é fácil ver, But mas so often man fails to build back up. muitas vezes o homem falha em reedificar. True ministry of God. O verdadeiro ministério de Deus. Yes, it calls us to repentance. Sim, o Senhor nos chama ao arrependimento. But he doesn't leave a vacuum. He doesn't leave a void. Mas ele não deixa um vácuo, um vazio. He also brings in Christ, Mas ele também edifica Cristo. bringing more of Christ into the situation Traz mais de Cristo para a situação. so that Christ can work in hearts and lives. Então, para que então Cristo possa trabalhar em corações e vidas. God has such a desire, such a love for his son. O Senhor tem tal amor, tal desejo pelos seus filhos. He wants his son manifest in each and every one of us. Ele quer que seu filho Jesus seja manifestado em cada um de nós. And it is sad at times like a Jeremiah, Em tempos tão tristes como na época de Jeremias, where the people of God had drifted so far away. onde o povo de Deus tinha se distanciado tanto dos caminhos de Deus, That we see there has to be so much tearing down. e nós vemos que aqui que teve que haver tanta destruição. And all it's removing off of the foundation everything that's not of him. Tudo estava sendo retirado, o que não era o fundamento. Because you can build in nothing other than Jesus Christ. Porque você não pode edificar nada a não ser sobre a fundação, Jesus Cristo. And it talks not only about tearing down, E não tinha outra maneira a não ser destruir, but it's derrubar. interesting, he talks about rooting up, Mas depois ele fala de reedificar, replantar. to tear something out by the roots. Não, perdão, irmãos. Depois ele fala de arrancar pelas raízes.
Because the people, they had become too attached to the world. Porque o povo havia ficado tão preso ao mundo Their roots had gone down into this world. que as suas raízes tinham penetrado neste mundo. And we see this occurring so much in the people of God today. E hoje nós vemos isso acontecendo tanto com o povo de Deus. Instead of our roots going deep in Christ, Ao invés das nossas raízes crescerem para dentro de Cristo, we can become so rooted and grounded in the things of the world. nós podemos ficar tão enraizados no mundo e nas suas coisas. You know, it's amazing. You know, one of the things we talk about is hearing the voice of God. Uma das coisas impressionantes que a gente fala é ouvir as coisas de Deus. Ones often say, how do I know the voice of God? Muitas pessoas perguntam, como que eu posso distinguir a voz de Deus? But then at the same time, Mas ao mesmo tempo, if you hear a particular song streamed on Spotify or whatever, ao mesmo tempo, se você ouvir uma música no Spotify, em algum lugar, you just have to hear a few chords. você só ouve algumas passagens, You recognize that voice. você já reconhece quem é aquele cantor. You know the whole song. Você sabe toda a música, então. Somebody just hums a certain tune. Alguém sussurra um som, You uma recognize, música, you você recognize that. já reconhece que música é aquela. When Stella and I were flying down here from the States, Quando Estela e eu estavam vindo dos Estados Unidos, a couple of rows back from us, um casal se levantou atrás de nós. there was a group of boys from South Korea. Tinham ali os rapazes da Coreia do Sul. They were a K-pop group. Eles eram um grupo de K-pop. Now, if you're over 30, you have no idea what I Se just vocês têm said. mais que 30, que não é o meu caso, vocês não vão conhecer essa música. But everybody on the plane, this K-pop group. Mas todo mundo ali no avião sabia, nossa, é um grupo de K-pop. They knew their names, they knew the songs. Eles sabiam a música, o nome deles, todas as músicas. But we wonder, how can we get to know the voice of God? E aí a gente pergunta, como que eu posso reconhecer a voz de Deus? Because it comes from what we desire to hear. Porque isso vem do que a gente deseja ouvir. Sometimes we have gotten so rooted and grounded in this world Muitas vezes a gente fica tão enraizado aqui neste mundo that it's hard to hear the voice of que God. fica tão difícil de ouvir a voz de Deus. I'll get very practical at this moment with everybody. Eu vou ser muito prático agora, nessa manhã, com vocês. As we came to this meeting this morning, Ao virmos a essa reunião nesta manhã, we always want to come to this meeting, any gathering, with prepared hearts. nós precisamos vir a qualquer reunião com o coração preparado. How much time did we take preparing our hearts for this meeting Quanto tempo nós tomamos para preparar o nosso coração para vir aqui nesta reunião? compared to preparing our outward appearance? Comparado ao quanto a gente se prepara exteriormente. Oh, my hair just has to be right. Meu cabelo tem que estar bom. I've got a cowlick on my hair. It's called a cow. It sticks up. Yeah, it's my case. Aqui eu tenho um penduricalho no meu cabelo. I have to spend so much time getting it down. Eu gastei tanto tempo fazendo isso, he knows me. Ele me conhece. Yeah. But we see, I want to look good. Eu quero parecer bem, tá bem. Oh, so-and-so's going to be there. Alguém vai estar lá. I want to have the right makeup on. Eu quero estar com a perfeita maquiagem. Oh, how about my shirt? E a minha blusa, então? Will this shirt make me look good? Essa blusa me faz parecer ficar bonito. My hair, everything just has to be perfect. Tudo tem que estar perfeito. How much time do we take in relation to preparing our physical bodies with our hearts? Comparando, gente, quanto tempo a gente gasta em preparar o nosso corpo para vir aqui e também preparar o nosso coração. So we see how we can allow these things in the world Então nós vemos que a gente permite que essas coisas do mundo to be working in us. trabalhando em nós. Now, don't anybody take that wrong. Não me entenda mal. I'm glad you took a little time to look okay. Eu estou feliz que vocês gastaram tempo para parecerem bem aqui. That's not really the issue. Não é
esse não é o problema. The issue is our heart. O problema que eu estou falando é do nosso coração. Why do I want to look good? Por que eu quero parecer bem? Or for whom do I want to look good? E a pergunta é, para quem eu quero parecer bem? So we see how the world can influence us so much. Então você pode ver como o mundo pode nos influenciar tanto. And this is why, it can sound so silly in one way. Isso pode soar muito tolo algumas vezes. But it's an indication of how much influence the world can have upon us. Mas isso pode demonstrar o quanto o mundo nos influencia. And this is where the Holy Spirit comes in. He breaks down and he roots up those E é aí things. que o Senhor vem, o Espírito Santo arranca, derruba. Because in order for him to build up, Porque para que ele edifique, he has to have that clear foundation. ele precisa ter toda aquela fundação limpa. What are we building with? O que nós estamos Are edificando? we just building for our own self-pleasures? Será que nós estamos edificando para o nosso próprio prazer? There's a small prophet in the Old Testament. Existe um pequeno profeta no Velho Testamento. And its English name sounds nothing like its Portuguese name. E o nome em inglês não se parece nada com o nome em... O nome em inglês não se parece nada com o nome em português. So I'm giving my translator a heads up. Oh my God. Então ele está falando, ele está me alertando. Gente, se eu não souber, alguém me ajuda. Because in English it's Haggai. I know that one. Okay? Ageu, gente, ó. Yeah, Estrelinha okay. no meu caderno. See, but I gave you some time. Oh, yeah. I didn't. 5 seconds. Okay. Ele me deu tempo, eu lembrei. But he says, you have all this time to build your own beautiful homes. Ele diz assim, vocês gastam tanto tempo construindo essas lindas casas And my house lies in ruin. e a minha casa permanece em ruínas. What are we building today? O que nós estamos edificando hoje? Are we building the things of this world? Será que nós estamos edificando coisas desse mundo? Oh, but the Lord says, no, I'm going to have to destroy all of that. E aí o Senhor disse, não, eu vou ter que destruir tudo isso. He's going to destroy and overthrow, just tear things into pieces E Ele vai destruir e tornar tudo isso em pedaços. to get us back to that foundation in Christ. Para trazer de volta naquela fundação em Cristo. You know, it's wonderful how, if you look at the life of our Lord, Se você olhar para a vida do Senhor, é maravilhoso. this was really what his ministry did. É isso exatamente que era o seu ministério. As he went to Calvary, Quando ele foi lá para o Calvário, it was to tear down, to destroy, to overthrow. era para destruir, arrancar, destronar, Conclude the past, deal with sin, concluir o passado, lidar com o pecado, deal with unrighteousness. lidar com a injustiça. But praise God, he didn't stop there. Mas graças a Deus que ele não parou por ali. Because then came Pentecost, Mas aí veio Pentecostes, when he poured forth his Spirit. quando ele derramou o seu Espírito. And what was that? E o que foi isso? That was to build, to plant, to strengthen. Isso aconteceu para reedificar, para fortalecer. That's the very character of his ministry. É o verdadeiro caráter do seu ministério. In Jeremiah, we see this over and over again. E nós vemos isso em Jeremias uma e outra vez. And for one example, let's look at Jeremiah 12. Vamos um exemplo, Jeremias 12. In Jeremiah chapter 12, verse 14, Em Jeremias 12, versículo 14, as he's addressing the people for their condition. quando ele está falando ao povo sobre a sua condição, Jeremiah 12:14. Jeremias 12, 14. Thus says the Lord concerning all my wicked neighbors who strike at the inheritance with which I have endowed my people Israel. Behold, I am about to uproot them from their land, and will uproot the house of Judah from among them. Assim diz o Senhor acerca de todos os meus maus vizinhos, que tocam a minha herança que fiz herdar ao meu povo Israel. Eis que os arrancarei da sua terra, e a casa de Judá arrancarei do meio deles. He's declaring that unless the people of Judah repent, he's going to uproot them and they will go into Babylonian captivity. Ele diz assim, a não ser que o meu povo de Judá se arrependa, eu vou arrancá-los pela raiz e mandá-los para a Babilônia. But he doesn't stop there. Mas ele não para por aí. Yes, there's a call to repentance. Sim, há ali um chamamento ao arrependimento. But look at the next verse. Mas olhe no próximo versículo. And it will come about that after I have uprooted them, I will again have compassion on them. I will bring them back, each one to his inheritance, each one to his land. E será que depois de haver arrancado, tornarei,
e me compadecerei deles, e os farei voltar cada um à sua herança e cada um à sua terra. The Lord always, He will call us to repentance. O Senhor nos chama ao arrependimento. He will identify the things within our hearts and our lives that He wants us to deal with. Ele mostra o que há no nosso coração que a gente tem que lidar. But it's always with the promise of Christ coming in, bringing us back to Him. Mas sempre com a promessa de trazer Cristo e nos levar de volta a Ele. Christ is our land. Cristo é a nossa He terra. brings us back to our inheritance, Ele nos leva de volta à nossa herança, that we can feed upon Him. para que possamos nos alimentar dele. Because in the days we're living in, Porque nesses dias que vivemos hoje, we see how He actually uses the prophecy of Jeremiah ele, na verdade, usa essa profecia aqui de Jeremias in the letter to the Hebrews na carta aos Hebreus, to speak of how He's going to shake one more time. para falar que ele ia sacudir mais uma vez. If you look at Hebrews chapter 12, Se você olhar ali em Hebreus capítulo 12, the Lord says, "Yet once more I will shake o Senhor diz assim, ó, uma vez mais eu vou sacudir, not only the earth but the heavens." não a terra, mas os céus. And what He's saying here, E o que ele está dizendo aqui? He says He's going to shake to remove the things that are not of Him. Ele vai balançar para remover tudo que não é dele. Those things that can be shaken, Aquelas coisas que não podem ser sacudidas. in order that the things that can't be shaken will remain. E aquelas coisas que não podem ser sacudidas ou tiradas vão permanecer. What is it that can't be shaken? O que não pode ser abalado? It's Christ. É Cristo. He shook during the time of Jeremiah. Durante os dias de Jeremias, And He's telling us once more He's going to shake. ele agora nos diz que mais uma vez ele vai balançar, sacudir. How we see, as I think all of us sense we're living in days of shaking. Eu acho que todos nós sentimos que estamos vivendo em dias de chacoalhar, de balançar. We see that it's hard, particularly in the world. Everything is just crumbling. Vocês podem ver lá no mundo que tudo está caindo aos pedaços. The weather is changing. O tempo está mudando. There's wars, rumors of wars everywhere. Tem guerras, rumores de guerra em todas as partes. You know, financial security, you can collapse overnight. A segurança, toda a segurança financeira pode cair por terra durante uma noite. Things we put our trust in. As coisas que nós confiamos, We put our trust in a job. nós colocamos nossa confiança em um emprego. And a company like Amazon makes a declaration. E aí uma empresa como a Amazon faz uma declaração assim: We're gonna lay off 14,000 people. nós vamos ter que dispensar 14 mil pessoas. Oh, overnight, your whole life changes. Do dia para a noite, toda a sua vida muda. But why is that? Mas por que acontece God is isso? shaking the things that we're putting our trust and confidence in. Porque Deus está chacoalhando as coisas que nós colocamos a nossa confiança. That which can't be shaken will remain. Para que aquilo que não pode ser sacudido permaneça. Because as we have that which can't be shaken, we have that life of Christ in us. Porque aquilo que não pode ser sacudido ou derrubado é a vida de Cristo em nós. It will carry us through the difficult times of this life. Isso vai nos levar durante os tempos difíceis desta vida. Because that's always His end in view. Porque isso é sempre o objetivo final. And as we look at what this character of His ministry, Quando nós olhamos o caráter do seu ministério, it leads us into seeing what is the cause? Why is God doing this? e aí a gente pergunta, por que Deus está fazendo isso? Why is He calling Jeremiah Por this que way? ele está chamando Jeremias desta maneira? And again, His call is back in Jeremiah 1. Você volta ali para o chamado de Jeremias no capítulo 1. As we look at Jeremiah 1:16, Quando a gente olha para Jeremias he 1:16, summarizes the issue with his people in this one verse. ele resume o propósito com o seu povo neste versículo. In Jeremiah 1:16, Em Jeremias 1:16, I will pronounce my judgments on them concerning all their wickedness, whereby they have forsaken me and offered sacrifices to other gods and worship the works of their own hands. e eu pronunciarei contra eles os meus juízos,
por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram e queimaram incenso a deuses estranhos e se encurvaram diante de obra das suas mãos. If Judah did not repent, judgment was coming. Se Judá não se arrepender, virá o juízo. And God had two issues with them. E Deus tinha duas coisas contra eles. He said, they have forsaken me. Eles me esqueceram. If you just look at that little phrase, forsaken me, Se você olhar para essa pequena frase, me deixaram, it's used over and over again throughout the book of Jeremiah. é dito uma e outra vez por todo o livro de Jeremias. And the second issue E a segunda questão é: was that you've worshiped the work of your own hands. You've created your own gods. vocês criaram seus próprios deuses, obra das suas mãos. All throughout Jeremiah, he shows them this in many different ways. E por todo o livro de Jeremias, ele mostra isso de diferentes maneiras. In many ways, the prophecy of Jeremiah is multifaceted. De muitas maneiras, a profecia de Jeremias é multifacetada. He tries to show them these two things. Ele tenta mostrar a eles essas duas coisas. And he'll look at it one way like this. Ele olha de um lado assim, And then another chapter, he'll look at the same thing from this em perspective, outro capítulo ele olha a mesma coisa de outra perspectiva, using different words, different examples, different illustrations to get their attention. usando diferentes palavras, ilustrações para chamar a atenção deles. If we look just simply in Jeremiah chapter 2, Se você olhar simplesmente para o capítulo 2, you don't have to go very far. você não precisa ir muito longe. He has he identifies the issue. Ele ali identifica o problema. If you look at Jeremiah 2, starting in verse 11, Se você ler no capítulo 2, a partir do versículo 11, he says, you are like no other nation on the world. ele diz: vocês são como uma nação igual a nenhuma outra nação sobre a face da terra. He challenges them. Ele os desafia. In verse 11, No versículo 11, has any other nation changed its God when they were not gods? But my people have changed their glory for that which does not profit. houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória para aquilo que não é de nenhum And in proveito. verse 12, there's an intensity here. E aí no versículo 12 há uma intensidade maior. Because Israel has changed their gods. Porque Israel trocou o seu Deus. It says, be appalled, O nations, at this, and shudder, the very desolate, declares the Lord. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos, nações. Oh, just the intensity. All these other nations, they're very faithful to their gods. Todas aquelas outras nações eram muito fiéis aos seus próprios deuses. If you look at all of the nations surrounding Israel, Se vocês olharem para as outras nações que estavam ao redor de Israel, Edomites, Moabites, all of the ites out there, o Edomitas, Moabita, todos os itas lá, they were faithful to their God. eles eram fiéis aos seus deuses. But Israel abandoned their God Mas Israel abandonou o seu Deus and starts worshiping them. e começou a adorar os deuses deles. Today, Hoje, are we abandoning the Lord? será que nós estamos abandonando o Senhor? Because some of the gods of this world look more beautiful? Porque os deuses deste mundo parecem mais bonitos? Oh, the prosperity of this God, Mas a prosperidade dessa pessoa, the pleasure of this. mas o prazer dessa outra As coisa. John talks about the lust of the eyes, É falado sobre a luxúria dos nossos olhos, lust of the flesh, luxúria da carne, pride of life. o orgulho da vida. The world can bring all of that in. O mundo pode trazer tudo isso Can make you feel so good e faz com que você se sinta tão bem for a moment. por um pequeno momento. But then we see the consequences of it. Mas aí nós vemos depois as consequências disso. This is what Israel had done. É isso que Israel havia feito. And then in verse 13, he continues. E aí ele continua ali no versículo 13. He says, you've committed two evils. Vocês cometeram dois males. For my people have committed two evils. They have forsaken me, the fountain of living waters, to hew for themselves cisterns, broken cisterns that can hold no water. Porque o meu povo fez duas maldades.
A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retêm águas. Look at the great contrast here. Veja o grande contraste aqui. He said, "You've forsaken me, Vocês me abandonaram, the fountain of living water." a fonte manancial de água viva. Singular, É único. not fountains of living water. Não, aqui não tá no singular. One é source. fonte, um manancial. One source of life. Uma somente fonte I de am vida. that fountain of life. Eu sou a fonte, o manancial de vida. And you have forsaken me E vocês me abandonaram, esqueceram de mim. for these broken cisterns that don't hold water. Me trocaram por essas cisternas que são quebradas, que não retêm a água. Plural, many of them. E você vê que aqui é falado no plural, cisternas, muitas delas. Made by man. Feitas por homens. Made by human strength, human ingenuity, the work of their own hands. Feitas pelos homens, por sua inteligência, por mãos deles. You have the contrast between the all-sufficiency of God O contraste entre toda a suficiência de Deus and the many devices of man. e os muitos aparelhos e sistemas dos homens. Dependence on God versus dependence on man. Dependência de Deus versus dependência dos homens. They were abandoning God, and we see it going on in this day. E eles abandonaram a Deus, e nós vemos isso acontecendo ainda hoje nos nossos dias. And it's nothing new. E não é nada novo. It's that spirit of humanism É esse espírito do humanismo. that talks about man's ability to do anything. É que fala da habilidade dos homens de fazerem qualquer coisa. Man's ability to solve any issue. O homem tem a habilidade de resolver muitos problemas. But they don't hold water. Mas eles não retêm a água. It always has to be repeatedly filled up. Eles têm que ter repetidamente, eles têm que serem cheios repetidamente. We see how, even within Christianity, Nós vemos que até mesmo na cristandade, there can be this teaching of God wants to make you stronger. há um ensino que diz, Deus quer te fazer forte, mais forte. He wants to improve you, who you are in yourself. Ele quer te melhorar, quem é você em você mesmo. We know there's no good thing that dwells within us. Nós sabemos que não existe bem algum que habita em nós. And God, we're thankful, Lord, we're been crucified with Him. E graças a Deus que nós fomos crucificados com Ele. The world, humanism tries to dress up the flesh, O humanismo, ele enfeita a carne. improve self-life, Melhora a vida do eu. so you will be happy. Então você vai ser feliz. Sadly, in Christianity today, Infelizmente, na cristandade de there's a lot hoje, of teaching out there that you don't need to suffer, you deserve to be happy. existem muitos ensinos como esse. Você não precisa sofrer, você merece ser feliz. Oh, and how many are following that? E quantas pessoas estão seguindo esses ensinos? And in order to be happy, you always have to do something fresh, do something again. Você sempre tem que fazer algo novo, fresco, uma e outra vez. It's continuing filling because that broken cistern, it never E aí você satisfies. continua se enchendo, porque isso nunca está cheio, sempre foge, But sempre sai. that fountain of life, Mas a fonte de vida it's always full. sempre está cheia. É inexaurível, Because out of Him flows those rivers of living water. porque dele fluem os rios de água May viva. we be those that are worshiping Him and not the work of man's Que hands. sejamos aqueles que estejamos adorando Ele e não as obras dos homens. Who gets the glory is a question. Quem recebe a glória? Aqui está a questão. Is He getting the glory, Será que é Ele que está recebendo a glória? or is man receiving the glory? Ou são homens que estão recebendo a glória? Now, who was responsible for the condition of Israel? Quem que era responsável pela condição do povo de Israel? Was it the enemy? Era o inimigo? Was it all these other nations? Era todas aquelas outras nações? Oh Lord, it wasn't my fault, it was their fault. Ah, Senhor, não é minha culpa, é deles. They made me do this. Eles me fizeram fazer isso. And from the very beginning, Adam said, no, it was the woman. Aham. Desde o começo, Adão disse, não fui eu, foi a minha mulher. We never accept responsibility. Nós nunca aceitamos a responsabilidade. But look what Jeremiah says to them. Mas olha aqui o que Jeremias diz a eles. As we go down to verse 17. Quando a gente chega ali no versículo 17, Have you not done this to yourself?
Não by foi, your forsaking the Lord your God. não foi você mesmo que fez isso a ti por ter deixado o Senhor? They did it to themselves. Eles fizeram aquilo a eles mesmos. There's an accountability there. Aqui há uma responsabilidade. You are the one responsible for your lives. Você é responsável pela sua You própria can't- vida. You can't blame the world. Você não pode culpar o mundo. You can't blame the other brethren. Você não pode culpar os outros You irmãos. can't blame your father or your mother. Você não pode culpar o teu pai e a You tua mãe. can't blame your boss. Você não pode culpar o teu chefe. No, Não. you've done this to yourself Você fez isso para você mesmo. by forsaking the Lord your God. Ao abandonar o Senhor seu Deus. And you forsook him when he led you in the right way. E você se esqueceu dele quando ele mesmo te conduzia pelos caminhos certos. The Lord reminds them as he continues in this chapter all that he's done for them. O Senhor lembra a eles tudo que ele havia feito através de toda a vida deles. In verse 20, E no versículo 20, he reminds them of the liberation from Egypt. ele lembra aquele povo como ele os libertou do Egito. Long ago I broke your yoke, I tore off your bonds, but you said, I will not serve. For on every high hill and under every green tree you've lain down as a harlot. Quando eu já há muito quebrava o teu jugo e rompia tuas ataduras, dizias tu, nunca mais transgredirei. Contudo, em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore verde, te andas encurvando e prostituindo-te. I broke that yoke of bondage that you were under in Egypt. Eu quebrei aquele jugo de servidão que vocês tinham lá no Egito. I brought you out. Eu os tirei de lá. But you said, no, we're not going to serve. E aí eles disseram, não, nós não vamos... Serve. Not going to serve. Nós não vamos servir. He said, even though I have disciplined you, Mesmo que eu tenha disciplinado vocês, it didn't do any good. isso não fez nenhum bem para vocês. And then he cries to them in verse 31. E aí ele clama a eles no versículo 31. We don't have time to read these precious verses. Nós não temos tempo de ler todos esses preciosos versículos. But listen to God through Jeremiah crying out to the Lord. Mas ouça Deus clamando através de Jeremias ao seu povo. O generation, heed the word of the Lord. Ó geração, considerai as palavras do Senhor. Have I been a wilderness to Israel? Porventura tenho sido eu deserto para Israel? Of course not. He's been a provision for them. Claro que não. Ele tinha sido uma provisão para todos eles. Or have I brought you into a land of thick darkness? Ou será que eu levei vocês a uma terra de espessa escuridão? But they say he hasn't. Não, ele não os fez. And then he asked, E aí ele pergunta, why do my people say we are free to roam? por que meu povo diz, temos determinado, não viremos mais a ti? We'll no more come to you. Quando o Senhor vem a ti, We are free. nós estamos livres agora. Praise God. He had set them free. Sim, o Senhor os havia libertado. But he set them free with a purpose. Mas ele os havia libertado para um propósito. Praise God, he has set us free. Graças a Deus, o Senhor nos libertou. That we can enjoy that glorious liberty of the sons of God. Para que nós pudéssemos desfrutar das maravilhosas maravilhas de sermos um povo liberto. He did not set them free and he has not set us free. Ele não os libertou, nem nos libertou Just to do our own thing. para fazermos o que a gente quer. But we're free to do his will. Mas nós somos livres para cumprir a sua vontade. He set us free from the world. Ele nos libertou do mundo. Set us free from sin. Ele nos libertou do pecado. Set us free from self. Nos libertou do nosso eu. That we could serve his purpose. Para que nós pudéssemos servir aos seus propósitos. Free to live in his house. Livres para viver na sua casa. Oh, brothers and sisters, if you look through the scripture, Irmãos, se vocês olharem pelas escrituras, it doesn't say we've ever been free to do our own thing. não diz que nós somos libertos para fazer o que a gente quiser, as nossas próprias coisas. But we're free to serve him, free to serve one another. Nós fomos livres para servirmos ao Senhor e também uns aos outros. Oh, would we know this great freedom?
Que nós conheçamos essa grande liberdade. Sadly, it was used in a wrong way among these people. Infelizmente, ela foi utilizada de uma maneira muito errada por este povo. And sadly, the freedom is being used today wrongly by many of God's people. Infelizmente, também hoje, essa libertação, essa liberdade tem sido mal usada pelo povo de Deus. I'm free to do what I want to do. Estou ali para fazer o que eu quiser. I'm free to worship where I want to worship. Eu estou ali para eu adorar o que eu quiser. I'm free to meet when I want to meet. Eu estou livre para eu me reunir quando eu quiser. I'm free to serve when and where I want to serve. Estou livre para servir aonde e quando eu quiser. Instead of being free from all of the pressures of life. Ao invés de ser livre de todas as preciosidades da vida. To say, Lord, where do you want me to serve? Aí nós temos que perguntar, Senhor, onde o Senhor quer que eu sirva? Be it done to me according to your will. Que seja feita na minha vida conforme a tua vontade. Captured by him. Capturados por ele. Serving him out of love. Servindo a ele por amor. He doesn't demand our service. Ele não exige o nosso He serviço. says, therefore, by the mercies of God. Não, ele fala, portanto, pelas misericórdias de Deus. Therefore, by the grace, the love of God. Pela graça e pelo amor de Deus. You're free to serve. Você está livre para servir. But do you have a heart to serve? Mas você tem um coração para And we servir. offer ourselves to him. E aí nós nos oferecemos a ele. For him to really lead and guide us. Para ele, seja ele que nos lidere e nos guie. Through Jeremiah, we see God's continual cry of love to his people. E aí, por Jeremias, a gente vê um clamor de Deus ao seu povo. But in that cry, there's judgment, that there's also mercy. In that cry, there's judgment, but also mercy. Mas nesse clamor há justiça, mas também misericórdia. Just like in the prophet Habakkuk. E também como o profeta Abacuque. He said, in judgment, remember mercy. Na justiça também lembra da misericórdia. As you go on to Jeremiah chapter 3. Ao ler aqui o Jeremias capítulo 3, In verses 12 to 14. versículos 12 ao 13, The Lord, he cries out to his people. o Senhor clama ao seu povo. We see how in this calling out, again, it's a call to repentance with restoration and É um promise. chamado a arrependimento, mas para a restauração. He says in verse in 12, return, O faithless Israel. Retorne, ó Israel infiel. In verse 13 it says, only acknowledge your iniquity. Somente reconhece a sua iniquidade. Repent. Se arrependa. Just acknowledge your iniquity. Reconheça a sua iniquidade. And then in verse 14, E aí no versículo 14, the precious promise. a preciosa promessa. Return, O faithless sons, declares the Lord, for I am a master to you. I'll take you one from a city, two from a family, bring you up to Zion. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu vos desposei e vos tomarei a um de uma cidade e a dois de uma família e vos levarei a Sião. You know, the call to repentance has such a negative message. Então, o chamado para arrependimento tem um peso tão negativo When we think about it from our own perspective. quando a gente pensa sobre a nossa própria perspectiva. But once we can start seeing it from God's perspective, Mas quando a gente começa a ver a partir da perspectiva de Deus, the call to repentance also has a call of restoration o chamado de arrependimento também tem um chamado para a and a restauração positive end. e um fim positivo. There's some preachers who just love to preach fire and brimstone. You're going to hell. Tem pregadores que gostam de falar do fogo, você vai para o inferno. But there's also, yes, praise God, we're not going to hell. Mas também tem aqueles que falam, graças a Deus nós não vamos para o inferno. And many get saved that way. E também muitos são salvos dessa maneira. But they can start with a distorted picture of God. Mas aí essas pessoas podem ter o seu começo com um quadro distorcido de Deus. We really see out of his love. Se nós vermos do seu amor, He loved the world so much ele amou o mundo tanto, that he gave his only begotten son, de tal maneira que ele deu o seu filho unigênito. that ones would not go to hell, Nós não vamos para o inferno. as I paraphrase, É como nós parafraseamos, but they would have eternal life. mas para que tenham a vida eterna. That's the love of God. Esse é o amor de Deus. Oh, how the enemy distorts things for us. Como o inimigo distorce as coisas. And we see
God's persistent love in Jeremiah. E aqui em Jeremias nós vemos um amor persistente de Deus. God had such a hope Deus tinha tal esperança that as he looked upon his people, que quando ele olhava para o seu povo, he wanted to be able to see ones that were returning to him. ele queria ver pessoas que estivessem vindo de volta a ele. Oh, he's always taking notice. Ele está sempre notando. If you go to Jeremiah chapter 5, Se você chegar aqui em Jeremias capítulo 5, Jeremiah chapter 5 verse 1, aqui no versículo 1, the Lord is instructing Jeremiah. o Senhor está instruindo Jeremias. He says, roam to and fro through the streets of Jerusalem, and look now, take note, seek in her open squares, if you can find a man, if there is one who does justice and seeks truth, then I will pardon her. Dai voltas às ruas de Jerusalém e vede agora, informai-vos e buscais pelas suas praças e ver se achais alguém, ou se há homem que pratica a justiça, ou busque a verdade, e eu lhes perdoarei. Looking for one who does justice and seeks truth. Procure por pessoas que buscam a justiça e a verdade. Oh, how God takes notice. O Senhor nota. And what was the key? What was God looking for? E o que Deus estava procurando? Looking for ones that have truth. Procurando por pessoas que tinham verdade. Understand the truth, that fundamental foundational truth. Que tivessem entendido a verdade, tivesse aquela verdade fundamental. Not just a mental understanding of teaching, Não um entendimento somente intelectual, but an experiential truth. I am the way, the truth, and the life. mas uma verdade experimental de que eu sou a verdade, o caminho e a vida. Because the first night we saw how the people of God could use the right words. Porque nós vimos na primeira noite como o povo de Deus pode usar as palavras certas. They would be in the house of God and they would say, yes, the house of God, the house of God. Eles iam até a casa de Deus e diziam a casa de Deus, a casa de Deus. But their hearts were far away. Mas o coração deles estava tão distante. The Lord, he describes what he's looking for. E aqui ele descreve o que ele estava procurando. That truth and justice. Ele estava procurando verdade Being e lived out and being justiça. expressed in lives. E sendo expressada através de vidas. So then he tells Jeremiah, E aí ele fala para Jeremias. okay, go look upon the poor of the city. Vai, olhe pelas ruas. See if there's any there that know me. Procura ali ver se você encontra alguém que me conheça. He doesn't find anybody. E ele não achou ninguém. He says, go and look upon the great. Não, ele falou primeiro, ache entre os humildes, não achou. Aí ele falou, vai, procure entre os poderosos. Look at verse 5. E aí olha no versículo 5. He's hard upon the great. Ele fala, irei aos grandes. I will go to the great Eu falarei com and eles, speak to them, for they know the way of the Lord and ordinance of their God. porque eles sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. But what does he find? Mas aí o que ele encontrou? But they too with one accord have broken the yoke, burst the bonds. Mas estes mesmos quebraram o jugo e romperam suas ataduras. The Lord in verse 7 says, why should I forgive you? E aí o Senhor no versículo 7 pergunta assim, por que eu tenho que perdoar vocês? You've forsaken me. Vocês me esqueceram, me Over and abandonaram. over he keeps saying, you've forsaken me. Uma e outra vez ele diz, vocês me abandonaram. And the conclusion of chapter 5 E aí na conclusão do capítulo 5, is a tragic conclusion. ali há uma trágica conclusão. Look how the Lord describes the condition of the land in verse 30. Olhe como o Senhor descreve a condição da terra no versículo 30. An appalling and horrible thing has happened in the land. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. And he continues. E aí ele continua. The prophets prophesy falsely. Os profetas profetizam falsamente. The priests rule on their own authority. Os sacerdotes dominam pelas suas próprias mãos, própria autoridade. Not my authority, Não. their own authority. Não a minha autoridade, mas a deles. And what is the condition of the people? E qual que é a condição do povo, então? And my people love it so. E o meu povo ama tanto isso. My people love it. O meu povo ama isso. Oh, how the people of God, they were loving all of this. E o povo de Deus estava amando tudo
tudo aquilo. because they could do what they wanted to do in their own eyes. Porque eles podiam fazer o que eles quisessem aos seus próprios olhos. They could follow the lust of the flesh. Eles podiam seguir a luxúria da There was carne. no accountability. Eles não prestavam conta de nada. In 2 Timothy, it talks about how the people of God love to have their ears tickled. Em 2 Timóteo é dito como o povo de Deus gosta de ter a sua orelha puxada. People today who want to have their ears tickled. Acariciada. Então, hoje, as pessoas que querem ter sua orelha acariciada Never read the book of Jeremiah. nunca leram o livro de Jeremias. It doesn't tickle at all. Esse livro aqui não acaricia nada, gente. But the Lord is calling. O Senhor está chamando. Oh, what a tragic condition of the people here. Que trágica condição do povo aqui. And we further see the condition of this tragedy in chapter 6. E a gente continua vendo a tragédia aqui no capítulo 6. Now I'm just picking out certain verses. Eu só vou aqui mostrar alguns versículos. But as you look in verse 16, Mas se você ler ali no 16, he says, "Thus stand," the Lord speaks to Jeremiah. e aí diz assim: assim diz o Senhor ao Jeremias. In verse 16, No 16. "Thus says the Lord, stand by the ways and see and ask for the ancient paths where the good way is, and walk in it, and you shall find rest for your souls. But they, the people, say, we will not walk in that." Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede. Perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos nele. Oh, the Lord's calling, walk in that good way. You will find rest for your souls. Aí o Senhor diz: procure os caminhos antigos e você vai encontrar descanso para a vossa alma. And this is somehow conveying to the people, you're really not finding any rest for your souls in the things you're doing. E, na verdade, ele está dizendo: você não está encontrando descanso nenhum nas suas almas pelas coisas que vocês estão fazendo. Because there's an insecurity there. There's always, oh, I've got to do this, I need to do that. Porque sempre há uma segurança envolvida. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. But they said, no, we're not going to walk in that old way. Mas qual que foi a resposta deles? Não, nós não vamos andar nesses caminhos. And he continues in 17. Aí ele continua no 17. He says, I set watchmen over you, saying, listen to the sound of the trumpet. But they say, we will not listen. Também pus atalaias sobre vós, dizendo: estais atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem: não escutaremos. The trumpet was used as a warning sound. A trombeta era usada como um som de aviso. Listen to the warning, the sound of the trumpet that's going out. Um alerta. Ele diz aqui: ouça as trombetas tocando. If you listen to it and respond, you can stay in the land. Se você ouvi-las e responder, vocês vão poder ficar aqui nessa But if you terra. don't listen, if you don't walk in my ways, you're going to be taken captive to Babylon. Mas se vocês não ouvirem as trombetas, não andarem nos meus caminhos, vocês vão ser levados para a But Babilônia. they deliberately say to God, we will not walk in your way, we will not listen. Mas voluntariamente, deliberadamente, eles disseram: nós não andaremos nos seus caminhos e não te ouviremos. What a terrifying thought. Que pensamento horrível! Oh, how sobering that is. Como isso é horrível, sombrio. I find it personally very convicting. Para mim, acho muito convincente. Lord, am I walking in your way? E nós temos que perguntar: Senhor, eu estou andando Am I nos seus deceived in caminhos? something that thinks I'm going to walk my own way? Ou eu estou sendo enganado e andando nos meus próprios caminhos? Lord, when you speak, when I see things in your word, do I really listen to it? Senhor, quando eu ouço as coisas na tua palavra, será que eu estou realmente ouvindo? Or do I think, oh, that's for somebody else, that's not for me? Ou a gente pensa assim: não, essa palavra é para aquela pessoa, não para mim. I don't need that word. I'm okay. That's for brother so-and-so. Eu estou bem, eu não preciso dessa palavra, quem precisa é o fulano. Oh, we can rationalize, we can push things away. Nós podemos racionalizar e empurrar as coisas. This is why in this day and time it is so critical that we have this personal relationship with the Lord. Por isso que é tão crítico no momento em que vivemos, nós termos um relacionamento pessoal com o nosso Senhor. That we would have a sensitivity created within us. Para que tenhamos uma sensibilidade criada dentro de nós. To respond to His voice, to respond to His instruction. Para respondermos à sua voz, às suas instruções. And not just
going on about it like it doesn't apply to us. E não ficarmos falando que isso não se aplica a nós. In the first night we mentioned, we've been in Jeremiah 5 and 6. Now if you come into 7, Na primeira noite, quando a gente falou, chegando a vários capítulos até chegar ao 7, how in the first part of 7 we see they were coming into the house of God, they were doing everything outwardly. Lá é dito que eles estavam indo até a casa de Deus, fazendo tudo exteriormente correto. And the Lord calls them to repentance. E aí o Senhor chama eles para o arrependimento. And then he even, and I love, we're just going to look at one verse. Vamos olhar somente um versículo. Because I love how the Lord knows, even when he calls them to repentance, Mesmo quando o Senhor chama eles ao arrependimento, they know the words of repentance. eles conhecem as palavras de arrependimento. Oh God, forgive me. Oh, Senhor, me perdoa. How quick we can ask for forgiveness. Quão rápido nós podemos pedir por perdão. But then he's called them to repentance, E aí o Senhor está chamando para arrependimento. to amend their ways. Para que eles melhorem os seus caminhos. But then he repeats this again in verse 5. E aí ele repete isso de novo no versículo 5. But he adds another word to it. Mas aí ele acrescenta uma outra palavra. In Jeremiah 7:5, Jeremias 7:5. it says, "For if you truly amend your ways and your deeds, if you truly practice justice between man and his neighbor, Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes o juízo entre um homem e o seu próximo." there's a new word in there. E aí aparece uma nova palavra ali. And now he's saying, do you truly amend your ways? No inglês fala se verdadeiramente melhorares os seus caminhos. Some English translations say, do you thoroughly amend your ways? Do you Outra- genuinely do Em that? outras versões diz genuinamente ou verdadeiramente. Not just outward repentance, Não somente um arrependimento externo, genuinely amending your ways mas genuinamente melhorar os caminhos. and allowing Lord to change. True repentance impacts our lives. Porque um verdadeiro arrependimento impacta as nossas It is vidas. seen in our life. É visto nas nossas vidas. It's a testimony. É um testemunho. Because now you truly practice what's right between a man and his neighbor. Porque aqui é praticado verdadeiramente o que é certo entre um homem e seu vizinho. As we saw last night in Jeremiah chapter 8, Nós vimos ontem em Jeremias capítulo 8, the impact that all of this had upon his life. tudo como isso impactou a sua vida pessoal. How it broke his heart Como partiu seu coração. because he was genuinely caring for the people of Porque ele God. estava genuinamente preocupado, cuidando do povo de And the Deus. Lord continues in Jeremiah's ministry, E aí o Senhor continua no ministério de Jeremias, showing him another aspect of it. mostrando outro aspecto disso. If we go over to Jeremiah chapter 15, Se a gente chegar lá no capítulo 15, and if we come into verse 17, no versículo 17, this is Jeremiah speaking. isso aqui é Jeremias que está falando. Last night we talked about some of the persecution, the suffering he's gone through. Ontem à noite nós falamos das perseguições, de tudo que ele estava sofrendo. And then in verse 17, E aí no versículo 17, he says, look, I did not sit in the circle of merrymakers, nor did I exult, because by thy hand upon me I sat alone, for thou didst fill me with indignation. nunca me assentei na assembleia dos zombadores, nem me alegrei por causa da tua mão, me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Jeremiah was faithful even when he felt all alone. Jeremias foi fiel mesmo quando ele ficou sozinho. Everybody else is out having a great time. Todos os outros estavam tendo um tempo maravilhoso, But there was a loneliness within him. mas havia em Jeremias uma solidão. And God was teaching him, E Deus estava ensinando a ele, just like he's teaching each one of e us. da mesma maneira como ele está ensinando a cada um de nós. Is God enough? Será que Deus é suficiente? Am I enough? Será que eu sou Do you need suficiente? other things? Deus perguntando, vocês precisam de outras coisas? But praise God. Mas graças a Deus, Jeremiah, as he was growing in the Lord, as the Lord was training him,
o Jeremias, enquanto Deus estava treinando, que ele estava crescendo no Senhor, A couple of verses later, he has a marvelous testimony. alguns versículos mais tarde, ele tem um maravilhoso testemunho. He testifies of God's great faithfulness. Ele testemunha da grande fidelidade de Deus. Remember, if you look down in verse 20, Se você olhar ali no versículo 20, this is what, again, he's reminding Jeremiah of what he had said to him. então ele está aqui lembrando Jeremias o que ele já havia dito a ele. He said, "Then I will make you to this people a fortified wall of bronze, and though they fight against you, they will not prevail over you, for I am with you to save you and deliver you, declares the Lord." Eu te porei contra este povo como um forte muro de bronze, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o The Senhor. teaching that he had received in the first chapter O ensino que ele havia recebido no primeiro capítulo had become reality in his life by what he went through. se tornou uma realidade na sua vida por todas as coisas que ele havia passado. God said, "You are a fortified city, Deus disse a ele: você é uma cidade fortificada. a wall of iron." Você é um muro de ferro. Oh, but this to him at first, he didn't know what that meant. No começo, ele não entendia, ele não sabia o que isso significava. But then as he went through many experiences, Mas aí, ao passar da vida, ele experimentando todas aquelas coisas, he saw, ele viu God, Deus. he defended me. Deus me defendeu. In the midst of the flood, No meio das enchentes, the waters did not overflow me. as águas não me I stood submergiram. strong. Eu permaneci forte. And even though everyone deserted me and I felt so alone, E mesmo quando todas as pessoas me abandonaram, eu me senti tão sozinho. I felt alone in the midst of the crowd. Eu me senti tão solitário no meio das multidões. I know the reality that God was with me. Eu senti a realidade que Deus esteve comigo. He came into the reality of that teaching by the experience of life. Ele veio a conhecer a realidade daquele ensino anterior ao experimentar através da sua vida. Not just by sitting at his desk or sitting in front of his computer and studying that more and more and more. Não ao sentar na sua escrivaninha, ler, ver o laptop, estudar uma e outra vez. But as he walked through life, Mas foi ao caminhar pela vida, as he experienced the Lord, ao ir experimentando o Senhor. he testified the reality of it. E aí ele testemunhou, experimentou a realidade daquilo. He went through some pretty deep training. Ele passou por treinamentos profundos. Now, probably the least popular verse in Jeremiah Talvez nós vamos ver aqui o versículo menos popular de todo o livro de Jeremias. is Jeremiah 16:2, É o versículo de Jeremias 16:2. because it's speaking of how God he didn't want to have anything distracting him. É dito como Deus não queria que nada o distraísse. He says, "You shall not take for yourself a wife or have any children." Deus diz para ele: você não terás uma mulher e não terá filhos e filhas para ti neste lugar. Now, not many people like that, particularly younger ones. Muitas pessoas não gostam disso, principalmente os jovens. But that was a specific call for Jeremiah. Mas esse chamamento aqui foi específico para Jeremias. It's not a broad call to everybody. Não é um chamamento para todo mundo. Because who created marriage? Porque quem criou o casamento? God created Foi marriage. Deus que criou o casamento. But even in that, he wants us to approach it from his perspective. Mas mesmo isso, Ele quer que nós aproximemos desse fato diante da sua perspectiva. Even in the way the Lord brings us together in marriage. Mesmo da maneira que o Senhor nos traz ao casamento, It's not using our freedom for us to choose who we want, não é para nós usarmos nossa liberdade de escolhermos quem queremos, but submitting ourselves to him for him to bring us together with the partner he desires. mas nos submetermos a Ele e perguntarmos: quem que é o parceiro que tu desejas para mim? So praise God, Jeremiah was faithful with in his ministry. Graças a Deus que Jeremias foi fiel no seu ministério. He was faithful. It's interesting as you look at his faithfulness in his ministry. Então você pode ver como ele foi fiel no seu ministério. He was faithful delivering an unpopular message. Ele foi fiel em falar uma mensagem impopular. He was faithful delivering rejected messages. Ele também foi fiel em falar palavras de rejeição. And even unfulfilled messages. E também palavras não completas. You know,
it's amazing how the people never fully responded to him. E é impressionante como o povo, ninguém respondeu aquelas palavras. They would see things occurring. He would prophesy something that would occur right in front of their eyes. E ele profetizava coisas, aquelas coisas aconteciam diante dos seus olhos. And then they wouldn't listen. Mas mesmo assim, eles não He ouviam. told them all of these messages that if they didn't repent, Babylon was going to invade them. Ele falou todas aquelas palavras que se eles não se arrependessem, a Babilônia viria e levaria os cativos. So Babylon invades them and takes them captive. E aí acontece isso, a Babilônia vem e os leva cativo. And they put Zedekiah in charge. E aí eles colocam Zedequias no comando. He tells Zedekiah what to do. E aí ele fala para Zedequias, assim que você vai And if you fazer. don't do this is what's going to happen to you. E se você não fizer assim, vai acontecer isso com você. Zedekiah ignores him, and it happens exactly as Jeremiah E aí said. Zedequias foi e fez exatamente ao contrário e aconteceu o que aconteceu com ele. Later, there's still some that are remaining in Babylon. They went into captivity in a couple of phases. O povo foi levado cativo à Babilônia em fases. So after the first captivity, there was still some still in Judah. Então, diante do primeiro cativeiro, algumas pessoas ficaram ali em Judá. And they said, "Oh, Jeremiah, should we go to Egypt?" E aí eles perguntaram para Jeremias, nós devemos ir para o Egito? And Jeremiah says, "Why do you ask me? You're not going to listen to me." Aí Jeremias fala para ele, por que vocês estão perguntando para mim, vocês não me ouvem? They say, "Oh no, we promise. You tell us what God says and we will obey you." Não, nós estamos te prometendo, você fala o que Deus disser e nós vamos te obedecer. So he tells them, "No, God says stay in Judah. He'll take care of you. Don't go to Egypt." E aí ele fala, tá bom, Deus está dizendo, fiquem em Judá, não vão para o Egito. As soon as he says that, they say, "We reject that. We're going to Egypt." E aí, no mesmo momento que ele falou isso, eles falaram, não, nós não aceitamos essa palavra não, nós vamos para o Egito. They take Jeremiah with him, and he and the rest of them die in E Egypt. além de tudo isso, eles cataram Jeremias e levaram junto com ele para o Egito e todos morreram ali. But praise God, Mas graças a Deus. we get to close with the comfort of Jeremiah's ministry. Mas aí nós podemos terminar com o conforto do ministério de We see Jeremias. as we come to the comfort of Jeremiah's ministry. Quando a gente chega no ministério de conforto de Jeremias, Over in Jeremiah chapters 30 and 31. nos capítulos 30 e 31, I'm going to have a few more. I know I'm running out of time. I'm going to take a few more minutes. eu vou levar alguns minutos só, eu sei que está acabando o meu tempo. Because I want us to see this great promise that God has for him. Porque eu quero que a gente veja a grande promessa que Deus tem para nós. After they've been taken into captivity, everything is taken from them. E aí, depois que todos foram levados para o cativeiro, tudo foi tirado deles. We want to look at some of these verses. Vamos ler alguns desses versículos. Jeremiah chapter 30, verse 3. Versículo 3 do capítulo 30. Days are coming, says the Lord, when I will restore your fortunes, O my people Israel and Judah. I will bring you back from the land that I gave to back to the land that I gave to your forefathers, and you'll possess it. Porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei voltar do cativeiro o meu povo Israel e de Judá, diz o Senhor, e tornarei a trazê-los à terra que dei aos seus pais e a possuirão. Again in verse 11, that great promise, I am with you. E aí vem de novo no versículo 11 aquela grande promessa, eu sou com vocês. In verse 24, E aí no 24, there's a lot of things you don't understand. muitas coisas vocês não entendem, But in the latter days, in the end, you will understand. mas nos dias finais vocês entenderão. Look in chapter 31, No capítulo 31, vejam aqui, starting in verse 1. e aí a partir do versículo 1, We've already touched on verse 3. nós já falamos do versículo 3. So I will be a God to all the families of Israel. Eu serei o Senhor, o Deus de todas as famílias de Israel. In verse 17, No 17, there is hope for your future. há esperança para o seu futuro. Verse 28, 28, I'll watch over you, I will build you up. eu And then, olharei para vocês e cuidarei de vocês. in verses 33 and 34, E aí no 33 e 34, maybe you're a little more familiar with these because they're quoted in Hebrews 10. vocês são mais familiarizados com esse versículo porque ele é citado em Hebreus 10. Two precious promises. Duas preciosas promessas. This is the covenant which I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord.
I will put my law within them, and on their heart I will write it. I will be their God, they shall be my people. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. And 34. 34. They shall not teach again each man his neighbor and each man his brother, saying, Know the Lord, for they shall all know me, from the least of them to the greatest of them, declares the Lord. For I will forgive their iniquity, their sin I'll remember no more. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei da sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. It's amazing what Jeremiah saw. É incrível o que Jeremias viu, Because as we see in these verses and some others, porque o que vemos aqui nesses versículos e em outros, he's actually seeing beyond what occurred to the people he was prophesying to. porque ele estava vendo além do que havia acontecido acerca daquele povo que ele havia He profetizado. sees to that new covenant. Oh, there's a new covenant that'll be in your heart. There's a new covenant that will be in your heart. E aí ele fala, vai haver uma nova aliança nos seus He corações. saw Christ, Ele viu Cristo, that being within them, they would know him, he would know them. que eles o conheceriam o conheceriam e ele conheceria eles. Well, I don't know if Jeremiah fully understood all that he saw, Eu não sei se Jeremias entendeu tudo o que ele viu, but it all came about mas tudo que veio, because Jeremiah, like Paul, was captured by the love of the Lord. mas tudo o que ele viu foi porque Jeremias foi cativado pelo amor do Senhor. Jeremiah knew the reality of I have loved you with an everlasting love. Ele viu a realidade da palavra, eu te amarei com amor eterno. That everlasting love that says, I love you in spite of what you do to me. Esse amor eterno diz, eu te amarei apesar de tudo que você fez para mim. You have forsaken me, but I Você me still- abandonou, but I love you. mas eu te amo. Despite all you've done, Apesar de tudo que você fez, despite rejecting me, apesar de ter me rejeitado, despite not listening to me, apesar de não ter me ouvido, I have loved you. eu te amei. None of your actions impact my love for you. Nenhuma das suas ações impactou o meu amor por vocês. How can we fully understand this everlasting love? Como nós podemos entender plenamente esse amor eterno, irmãos? I think that promise in Jeremiah chapter 30, verse 24. Eu acho que aquela promessa no capítulo 30, 34, One day we will fully understand it. um dia nós vamos plenamente In compreender. Jeremiah 30, 24, it says, In the end you will understand. Ele fala, no final do 24 diz assim, no fim dos dias entenderei isso. As we see him, Ao vermos ele, we will finally fully understand. um dia nós vamos finalmente entender tudo. Brothers and sisters, Irmãos, the Lord needs that spirit of Jeremiah amongst us in this hour. o Senhor precisa de um espírito de Jeremias em nós nesta hora em que We vivemos. see how the setting of this prophecy is very similar to the setting of today. Vocês veem que essa profecia toda é muito similar ao que estamos vivendo nos dias de hoje. But the Lord is looking for servants of God Mas o Senhor está procurando por servos de Deus who will be faithful to Him, que serão fiéis a Ele, that His life para que a sua vida would be within them in such a way estejam dentro deles de tal maneira that His life que a sua vida comes forth and is seen through our lives. saia de dentro e sejam vistas por outras vidas. Outwardly, Jeremiah's ministry looked like a failure, Externamente, o ministério de Jeremias parecia um fracasso, but we see the eternal value of it. mas nós vemos o valor eterno dele. And actually, if you looked at Paul's ministry, Então, na verdade, se você olhar também para o ministério de Paulo, outwardly it looked like a failure. externamente, exteriormente, parecia um fracasso também. He said, All Asia has forsaken me. Ele diz, toda a Ásia me abandonou, No one stood with me, ninguém ficou ao meu lado, but the Lord stood with me and strengthened me. mas o Senhor ficou comigo e me fortaleceu. And from a spiritual perspective, we see the eternal value of Paul's ministry. Mas aí, sobre a perspectiva de Deus, nós vemos o valor eterno do ministério de Paulo.
Outwardly, from the world standards, we might look like failures. Aos padrões do mundo, exteriormente, quando eles olham para nós, We- eles podem nos achar um fracasso. We might not be noticed by man. A gente pode não ser notado por homens. We might have to go through some suffering, some times of rejection. Nós podemos passar por tempos de sofrimentos, de rejeições. We might not see the fruit of our service. Nós podemos não ver o fruto do nosso serviço. But as we're faithful unto Him, Mas se continuarmos fiéis a Ele, we, like a Jeremiah, will hear those wonderful words. nós, como Jeremias ouviu, nós ouviremos essas maravilhosas palavras. Well done, good and faithful servant. Bom servo e fiel, bem fizestes. God is trying to, with such a heart, train servants of the living God in this last hour. O Senhor está muito diligentemente treinando a nós nessas últimas horas. As we see Him, may we respond with hearts willing to allow Him to work within us to train us. E ao vermos Ele, irmãos, que nós tenhamos um coração aberto, disposto a sermos treinados por Ele, For His glory and for His honor, para a sua glória, a sua honra, to hasten His return. para apressar a sua volta. Obviously, there's so much within Jeremiah. We have just done a bird's eye view. Tem tanto aqui no livro de Jeremias, a gente só viu alguns pedaços. But may this prophecy of Jeremiah Mas que essa profecia de Jeremias aqui stir within us that desire to be faithful during our generation. mexa o nosso interior e que nós tenhamos um desejo de ser fiel nesta nossa geração. Let's pray. Vamos orar, irmãos. Lord, we do return with hearts of worship. Senhor, nós nos voltamos com corações de adoração. When we just see in part your nature and your character. Nós vemos somente em parte a tua natureza e o teu caráter. When we just touch the edges of your ways. Quando nós tocamos os teus caminhos, Senhor. When we get a glimpse of that everlasting love. Quando nós temos um vislumbre do teu amor eterno. Lord, how magnificent you are. Senhor, quão magnífico tu és. Lord, how you take such simple words. Como o Senhor pegou palavras tão simples. Like an I am with you. Como essa, eu estou contigo. And you revolutionize life. E o Senhor revolucionou as nossas vidas. You make the simple into the profound. E o Senhor tornou o simples em profundo. Lord, we give our hearts to you. Senhor, nós entregamos nossos corações a That, Ti. Lord, you would have a freedom Para que o Senhor tenha uma liberdade. to root up, to dig out, Para cavar. to tear down what is not of you. Para desarraigar e tirar tudo o que não é do Senhor. That you would have some good ground to work with, Para que o Senhor tenha um bom solo para trabalhar. to build up, Para edificar. to plant Para plantar. all that's of you. Tudo o que é do Senhor. Lord, do this work. Faça essa obra, Senhor. May we be a help to you and not a hindrance. Que nós sejamos teus ajudadores e não um empecilho. Thy precious name we pray. Pelo Amen. teu santo nome nós oramos. Amém. Em tudo reinar, aleluia. Espero minha alma que o Senhor fará. Descanse enquanto vês Ele te transformar. Olha, pois Ele não tardará. Quebrou e disse: vou restaurar. Quebrou e disse: vou restaurar. Meus pensamentos, meu ver e entender, minhas forças, meu alto confiar, orgulho e toda a independência do meu ser não mais vão me impedir. Teu Espírito em mim flui.
Espírito em mim fluirá. Teu Espírito em mim fluirá. Sem forma ficarei e sei que é bom ficar, mas Deus, não demores, vem me moldar. Dá-me